Ora, então, muito boa tarde a todos. Vocês já me conhecem, lá em casa provavelmente os que nos estarão a ouvir ainda não. Sou Tiago Codices, estou membro do Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Estou aqui para dar início à nossa primeira sessão da tarde com o Dr. Jorge Bastelar Gouveia, que nos vai falar aqui sobre a Constituição da República Portuguesa. Obrigado por estarem aqui. Sem mais, quero agradecer a presença do nosso ilustre professor. E sem mais demoras, passo-lhe a palavra e vamos a isso. Muito boa tarde a todas e a todos. É um grande gosto de estar aqui de novo nesta faculdade, a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, aliás, instituição que eu conheço bem e onde já dei aulas, já nos primórdios, quando tirei o doutoramento, era mais jovem, tinha mais energia e realmente convidaram-me durante 2 anos e vinha aqui todas as terças-feiras dar aulas de manhã. Tinha que levantar cedo nesse dia, claro, às 6 da manhã, para apanhar o comboio das 7. Mas dei aqui aulas durante 2 anos de ciência política, julgo que nesses anos de 2000 e 2002. Infelizmente não neste edifício magnífico, porque na altura a faculdade estava a iniciar e estava durante um ano foi no Campo Alegre e no outro ano foi no Cielo Alto, aqui na Praça Coronel Pacheco, e depois é que mais tarde viria a instalar-se aqui neste edifício que depois foi remodelado antes era a Faculdade de Engenharia e portanto é com muito gosto aqui regresso e tenho participado já depois em várias iniciativas académicas. Portanto, agradeço o vosso convite, cumprimento o Sr. Presidente do CNED, o Gonçalo Oliveira Martins, o Dr. Gonçalo Oliveira Martins, e pela amabilidade também do convite. Também o Dr. Miguel Parente, que é o Presidente da Associação de Estudantes desta faculdade. Aqui o colega de mesa, o Tiago Codices, também diretor do Departamento Pedagógico. Cumprimento todos os colegas. O Diogo Sereno, da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que também está por aí, julgo eu, e outros colegas de outras faculdades, às quais também estou ligado e, portanto, sintam-se todos saudados e frisar também a importância deste vosso encontro, que, de facto, julgo que é importante haver uma estrutura nacional que reúne os estudantes de Direito, porque a união faz a força. E os tempos para os nossos lados das profissões jurídicas e para os nossos lados das juristas não são tempos fáceis, por razões umas mais óbvias, outras razões não assim tão óbvias, mas penso que é muito importante discutir um conjunto de temas que hoje infelizmente estão na ordem do dia. Quando eu fui estudante, e olhando para vós, lembro-me quando fui estudante, entre 84 e 89, nesses 5 anos, na altura, quando obtive a licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, os estudantes tinham poucas oportunidades de se reunir. Havia associações de estudantes, mais ou menos politizadas ou partidarizadas. Eu também me meti nessas lutas estudantis, mas de facto as questões agora têm outra natureza e é muito importante, na altura não havia, uma estrutura nacional que congregue pessoas, congregue conhecimentos, congregue estruturas e congregue também argumentos e discussão de ideias. Isso é uma coisa muito importante e acho que fazem muito bem manter a vitalidade desses encontros. Eu vi o programa também, que é vasto, durante estes dias. Não há nenhum problema de eu ter sido convidado assim mais em cima da hora, porque eu sei muito bem o que é organizar estas coisas e isto é um drama para quem organiza, porque fica sempre, às vezes, noites sem dormir, a pensar que vai faltar um orador principal no dia seguinte e depois não sabe como resolver o problema. Sei muito bem o que isso é, porque já me aconteceu muitas vezes, mas aqui estou com muito gosto e contem sempre com a minha disponibilidade para poder colaborar em iniciativas futuras. E esta, claro, também. Em relação ao tema que me pedem, é um tema genérico, a Constituição da República Portuguesa, reformas e obstáculos. E de facto é um tema que, ao contrário do que possa pensar, não é só um tema de futuro. Aqui falarei mais da Constituição, embora possa poder falar de outros assuntos, talvez mais picantes, como, por exemplo, o acesso à profissão de advogado, já que sou Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, mas não é sobre isso que vou falar. Mas se quiserem fazer uma pergunta, podem fazer, evidentemente. Mas, sobretudo, a Constituição, claro que está na ordem do dia a sua revisão, para alguns até está na ordem do dia a sua substituição, mas a Constituição também é um tema que nos deve fazer recordar um passado. Há uma viagem, a Constituição que nós temos hoje,
é o produto de uma viagem histórica recente, também julgo que é importante nesta minha intervenção recordar. Portanto, é um tema de memória, mas é um tema sobretudo também de futuro e de política de direito constitucional. Sobre isso também falarei um pouco e darei a minha opinião, e provavelmente com alguma contaminação política-ideológica, mas como sabem, as opiniões nessa matéria não são ascéticas e cada um diz aquilo que sabe e tem a sua opinião, e é no confronto dessas ideias que nós vamos chegando às soluções mais adequadas. Mas, portanto, julgo que é um tema importante. Aliás, alguns dos temas que eu agora vou abordar até vão ser referidos numa nova edição do Manual de Direito Constitucional, que vai sair em breve, que será a 7ª edição, estará prestes a sair, pelo Gabriel Medina, aliás, substancialmente renovada e aumentada. E, portanto, há claramente várias questões que se colocam hoje à coerência da própria Constituição e ao futuro da própria Constituição. E, portanto tentarei falar sobre alguns desses temas. Penso que isso tem interesse também para a vossa discussão. E eu talvez começasse por referir algo que, sendo óbvio, nunca é demais lembrar, que é a importância da Constituição na ordem jurídica de um Estado. Porque a Constituição só existe em Estados, a Constituição é um texto de direito positivo. Aqui há tempos vi um livro que até falava na independência política da União Europeia. Eu não sabia que a União Europeia agora era um Estado que também tinha independência política. Mas, portanto, o desvario do federalismo europeu até já faz criar, digamos, organismos que são criados só por Estados, como se tivessem vida própria, independente dos Estados. Isso faz lembrar aquele Frankenstein, não é? A história do Frankenstein, em que, a certa altura, se desliga do Criador, a criatura desliga-se do Criador e mata o próprio Criador. Espero bem que a União Europeia não venha a matar os Estados de que ela fazem parte. Portanto, percebem que eu, federalista, tenho de pouco. Sou europeísta, a União Europeia tem sido um instrumento muito importante na cooperação entre os países, tem um papel muito importante sobre a seguir a Segunda Guerra Mundial. Acho que Portugal, em grande medida, o seu desenvolvimento o deve à União Europeia, não tem qualquer dúvida sobre isso. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é ser federalista, outra coisa é acreditar que há uma instituição que já descolou da terra e tem poder constituinte próprio e que pode viver sem os Estados que a criaram. E sobre isso tenho as maiores reservas, para não dizer certezas de que não é possível. Mas a liberdade académica até chega a esse limite. Temos que respeitar, embora possamos sempre criticar. Bom, mas, portanto, quando falo de Constituição do ponto de vista de lei fundamental que fundamenta o Estado e que é o produto de um poder próprio que só o Estado tem, que é um poder constituinte. Claro que nós podemos falar de Constituição em sentido institucional, ou a Constituição como ato instituidor, ou organizador, ou estruturador de uma instituição, mas neste sentido qualquer diploma é uma Constituição. Esta faculdade tem uma Constituição, os seus estatutos, também a Assembleia da República poderá ter uma Constituição, será o seu regimento, ou o Governo, a sua lei orgânica, ou as regiões autónomas, os seus estatutos políticos administrativos. Nesse sentido, o conceito de Constituição pode ser usado em quase tudo. Mas aqui interessa sobretudo o conceito de Constituição num sentido específico e num sentido histórico ou político que foi dado pela idade contemporânea. Foi o movimento do constitucionalismo que trouxe uma ruptura, que introduziu uma ruptura com um passado histórico ou político de muitos séculos, um passado de um tempo chamado pré-constitucional para um tempo que passou a ser constitucional. E em que aparece aqui a Constituição em dois sentidos muito importantes. Constituição formal, a ideia de que há uma lei superior às outras leis, não é uma lei escrita, uma lei que normalmente é rígida porque supõe critérios específicos de revisão, mas sobretudo uma Constituição material, ou seja, um Estado de Direito para o ser, verdadeiramente, para não ser uma ficção ou para não ser um disfarce ou um embuste, um Estado de Direito tem que ter uma Constituição em sentido material. Material porquê? Porque essa lei escrita, essa lei superior às demais, deve ter necessariamente um conteúdo. Há, digamos, uma axiologia própria da Constituição material. E que conteúdo é esse? É um conteúdo que o próprio constitucionalismo tem vindo a desenvolver ao longo destes 2 séculos e corresponde àquilo que nós hoje chamamos os nossos princípios fundamentais de um Estado de Direito Constitucional. Separação dos poderes, direitos fundamentais, democracia, república, laicidade. Portanto, todas as estruturas que mais ou menos nos países que nós hoje conhecemos, porque poucos países
não vivem em Estado de Direito, felizmente são poucos, infelizmente ainda há esses poucos, mas, de facto, a Constituição está associada a um movimento político e jurídico e filosófico que é o constitucionalismo, que precisamente nasce com as revoluções liberais, umas mais cedo, outras mais tarde, provavelmente teve a sua, curiosamente, por acaso, aqui no Porto, no dia 24 de agosto de 1820, a nossa Revolução Liberal foi aqui que começou, e, portanto, todas essas revoluções abriram um caminho, um tempo novo, que é esse tempo que hoje estamos a viver, que é um tempo em que os países se organizam com constituições escritas que têm um certo conteúdo e que têm uma certa orientação. É claro que isso não significou que durante esse tempo, ou durante este tempo de 2 séculos, não tivesse havido exceções a esse constitucionalismo, claro que houve, ou traições a esse constitucionalismo, porque até tivemos países que traíram o espírito constitucionalista, mas não deixaram, e não deixam alguns, de ter constituições. Mas essas não são verdadeiramente constituições. São ficções de constituições. São constituições de mentira. Aliás, usando aqui, ou são constituições semânticas, para usar uma célebre expressão de um autor alemão, que gosto muito, Karl Loewenstein, que estabeleceu uma célebre trilogia entre constituições normativas, constituições nominais e constituições semânticas. As normativas são aquelas que conseguem regular e disciplinar a atividade política. Digamos que conseguem domesticar o poder político. As nominais são aquelas que o querem, mas apenas em teoria, porque na prática não conseguem. As semânticas significam, digamos, a inversão completa ou a subversão do conceito de Constituição. São os casos em que o domador não consegue domar a fera, mas é o contrário, a fera é que fica a domar o domador. Portanto, há uma inversão de papéis entre quem controla e quem é controlado. Mas, portanto, esses países são poucos, muitos desapareceram, todos os países comunistas, ou os países que entre as duas guerras, principalmente, foram países fascistas, Portugal teve até mais tarde, mas esses países, muitos deles tinham constituições, aliás, a União Soviética teve 4 constituições, o Estado Novo nosso teve uma constituição, mas não tinham nada de constituição. Ou diria que era uma lei constitucional que não tinha nada de constitucional. Tinha lá outra coisa, mas não era constituição. Aliás, recordo-me sempre do artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi o primeiro texto aprovado depois da Revolução Francesa, 14 de julho. Este foi aprovado em 26 de agosto de 1789. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que realmente ficou lapidar a frase do artigo 16, quando se diz que qualquer país que não tem direitos fundamentais e não tem separação de poderes, não tem Constituição. Não é não ter Constituição em sentido nominal ou em sentido real. Pode ter até uma lei com esse nome. Não tem, então, Constituição em sentido material. Isto é, não tem este conteúdo que é obrigatório do ponto de vista de uma vivência do respeito pelos princípios que foram trazidos pelo movimento constitucionalista, aqui com todas as influências que ele recebeu do ponto de vista da filosofia política, do iluminismo e não só. E, portanto, essa é que é a ideia de Constituição, no fundo, Constituição material, como correspondendo a um desejo de a Constituição corresponder a um instrumento de limite do poder político e de reconhecimento dos direitos dos cidadãos. Claro que também, quando nós falamos em constitucionalismo, podemos falar neste sentido, mas podemos falar num sentido um pouco diferente. Não já, digamos, um constitucionalismo axiológico universal, em que todos os países devem ter separação de poderes, ou devem ter direitos fundamentais, ou deve haver controle dos poderes pelo Poder Judicial. Não é nesse sentido, é no sentido de, agora, cada país ter a sua própria marca específica do ponto de vista das suas opções. Então já podemos dizer que há um constitucionalismo lusófono, um constitucionalismo português, um constitucionalismo britânico, um constitucionalismo norte-americano, um constitucionalismo francês, não no sentido de ser um constitucionalismo que tenha traído os ideais do constitucionalismo, digamos assim, de ideológico ou axiológico, mas no sentido de olharmos agora a experiência concreta de cada país que, dentro destes limites, pode estabelecer opções concretas de vida. Não é de direito natural todos os países terem um sistema de governo parlamentar. Há uns que são parlamentares, outros são semipresidenciais, outros são presidencialistas. Isso não é direito natural, isso é uma opção livre dos países. Assim como também não é direito natural todos os países terem referendo. Alguns não têm referendo, ou outros têm referendos com regimes diferentes. Portanto, há uma margem de manobra
que configura a história de cada país, e nós a isso também chamamos constitucionalismo, mas noutro sentido. Constitucionalismo, neste caso, constitucionalismo que caracteriza e é típico daquele país ou de uma família que se possa encontrar, que se reúne em torno de um país pioneiro na descoberta de certas instituições jurídico-constitucionais. É por isso que, quando estudo direito constitucional, numa primeira fase, todos dão um pouco o constitucionalismo, pelo menos 3 países. O Reino Unido, os Estados Unidos e a França. Porquê? Porque as principais instituições do constitucionalismo que nós hoje conhecemos e que depois saíram desses países e digamos, emigraram e foram adotadas, foram exportadas para outros países, incluindo Portugal, já agora. Portanto, só conhecendo a origem é que se pode conhecer depois o conceito e os princípios que esses países exportaram. E, portanto, é muito importante para a cultura do constitucionalista, não sendo desses países, conhecer qual é a origem da democracia, da república, da separação de poderes e, portanto, quando é que foram os países que pela primeira vez adotaram essas instituições. E é por isso que é muito importante, no estudo do direito constitucional, essa perspectiva de, pelo menos, dos 3 países que foram os mais marcantes na fundação das principais instituições de direito constitucional. Bom, no caso português, também como sabem já agora, a nossa história constitucional também é conhecida. Já me referi aqui ao episódio da Revolução Liberal ter sido feita aqui, aliás, na Praça da República, não muito longe daqui, aliás. Digamos, até hoje tivemos 6 constituições, não é verdade? Com 4 períodos bem marcados, um período monárquico, um período da Primeira República, depois um terceiro período, o período da Constituição fascisante de 1933, aliás, a única que foi referendada, mas a menos democrática de todas, ou aquela que foi antidemocrática, e depois a atual Constituição de 1976. Claro que a Constituição atual portuguesa, com 45 anos, é evidente que esta Constituição não tem agora a configuração primitiva. Ela foi aprovada em 2 de abril de 1976, na sequência de uma revolução em 25 de abril de 1974, e já teve várias revisões. E na altura foi um momento muito importante, porque foi o resultado, aliás, da primeira vez em que houve uma eleição para a Assembleia da República que foi universal, em que todos puderam participar sem qualquer limitação de sufrágio, em 25 de abril de 1975. Foi um grande momento, esse histórico da nossa democracia representativa. E depois é uma Constituição, evidentemente, que se adequa a um conjunto de características gerais impostas pelo constitucionalismo, um Estado de Direito democrático, e é uma Constituição que, pela primeira vez, traz várias coisas para Portugal, esta de 76, esta que nós estamos aqui a referir. Para já é a primeira Constituição que implanta um verdadeiro Estado social, é a primeira Constituição que implanta um verdadeiro Estado democrático, é a primeira Constituição que implanta um verdadeiro Estado de Direitos Fundamentais, porque, claro que direitos sempre houve, mas nunca com a efetividade que a Constituição portuguesa atual conseguiu alcançar, e também é a primeira Constituição que estabelece a libertação do colonialismo, porque é o primeiro texto que aparece depois da descolonização feita em 75, e reconhece às regiões autónomas o seu verdadeiro estatuto de regiões autónomas e não apenas ilhas adjacentes, sem qualquer tipo de autonomia. Portanto, julgo que não é demais ressaltar a importância da Constituição de 76, porque ela, de facto, marcou uma viragem muito importante no seu tempo histórico. E penso que isso é justo assinalar, não obstante, evidentemente, todas as críticas que podemos sempre fazer ao texto da Constituição, e eu também tenho algumas críticas a fazer, espero que construtivas. Agora, este texto, que foi aprovado em 76, até hoje já teve 7 revisões. Não vos vou agora aqui amassar com muitas minudências, mas algumas revisões foram importantes. A primeira em 82, extinguiu-se o Conselho da Revolução, criou-se o Tribunal Constitucional, que não é um tribunal originário da Constituição, que só foi criado em 82 e começou a funcionar em 83. Em 89 também cria-se um instrumento muito importante, que é o referendo nacional. A Constituição não tinha referendo em 76, nenhum. Em 82 passou a ter o referendo local e só em 89 é que passou a ter um referendo nacional. Acho que já foi utilizado por 3 vezes. Depois, em 92, também houve outra revisão, sobretudo na altura para afeiçoar a Constituição a um momento muito importante de aperfeiçoamento da União Europeia, que foi a criação da própria ideia da União Europeia, de uma cooperação também política e monetária.
com o Tratado de Maastricht, de 7 de fevereiro de 1992, a revisão foi desse ano, depois em 97, 2001, 2004, 2005. Portanto, houve aqui realmente várias revisões, umas mais extensas do que outras, umas ordinárias, outras extraordinárias. Mas isto para dizer o seguinte, para dizer que o tema da identidade constitucional não é um tema que possa ser totalmente esquecido. É verdade que hoje é um tema pouco estudado, mas eu lembro que quando tinha a vossa idade, nos anos 80, era o tema da moda. Saber se não estaria em curso, ou não teria mesmo acontecido, quer com a revisão de 82, quer com a revisão de 89, uma transmutação, uma metamorfose da Constituição feita em 76. Essa que era a questão. Aliás, recordo, com saudade, faz a sua alma, uma grande tese que trata deste assunto do professor Lucas Pires, infelizmente falecido muito novo, que ele defendeu no Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, precisamente com a Constituição de 76, a transição dualista, em que ele aborda este assunto de saber até ponto não há aqui uma, digamos, uma fissura, uma esquizofrenia constitucional de ser uma Constituição feita com dois projetos de direito antagónicos. Uma coisa é a Constituição política, outra coisa é a Constituição económica. Digamos, saber se elas até que ponto são compatíveis. E se não haveria aqui uma fratura irreversível na identidade constitucional, ou na sua coerência, se quiserem colocar a questão assim. E, de facto, essa questão, na altura, foi uma questão muito discutida, sobretudo porquê? Porque em 82 houve a mudança que eu referi, substancial, a criação do novo tribunal e o desaparecimento do Conselho de Administração, embora aí eu penso que a questão não se pode colocar muito, porque a própria Constituição de 76 dizia que vigoraria ainda com aquelas características por um período transitório. Portanto, a própria Constituição de 76, quando foi aprovada, admitia uma primeira fase da sua vida ainda a título experimental, digamos assim. Havia um período experimental da própria Constituição. Portanto, penso que essa crítica talvez aí não seja muito justa, mas a crítica mais forte é evidentemente o que sucedeu em 1989, em que nós deixámos de ter o princípio da irreversibilidade das nacionalizações. Houve um conjunto de normas que abriram a economia à iniciativa privada e até deixámos de ter planos imperativos da economia pública e até a própria cláusula, duas das alíneas do artigo 288 foram alterados precisamente para ficar em correspondência com as opções feitas dentro da própria Constituição Económica. Como sabem, isto é uma coisa altamente controversa, porque, em princípio, as cláusulas de limites materiais expressos de revisão constitucional são irrevisíveis, porque são fruto direto do poder constituinte. E o poder constituinte, que é o poder de revisão, não pode alterar essas cláusulas. Mas, portanto, isso, na altura, suscitou várias dúvidas sobre se não teria havido aí uma ruptura ou uma transmutação, ou uma metamorfose, conforme queiram chamar, da própria ordem constitucional, e saber se depois disso não teríamos passado a ter uma outra Constituição e não bem a Constituição de 76. Eu não iria tão longe, penso que a questão, evidentemente, terá muito de teórico, porque não é por facto de eu dar um outro nome ou dizer que houve uma ruptura que vamos deixar de ter a mesma Constituição e aplicá-la da mesma forma, mas já que estamos aqui numa discussão académica, acho que se pode colocar este tema. No entanto, ficaram alguns assuntos que suscitam dúvidas, e é por isso que falo deles, porque vou agora falar em algumas ideias sobre a reforma da Constituição. É a questão do preâmbulo, fazendo referência à transição para o socialismo, quando a expressão socialismo foi retirada precisamente dos primeiros artigos da Constituição, do artigo 2º, em que se dizia de socialismo, aí foi retirada a expressão, mas ela ficou no preâmbulo. Abrir caminho para uma sociedade socialista, essa frase ficou no preâmbulo, continua lá, por exemplo. O problema, sempre complicado, de saber a razão porque não se adota um mecanismo de referendo constitucional, que tem sido sempre sistematicamente recusado pelos deputados e pelos partidos do ponto de vista das alterações da Constituição. Ou também já agora uma questão que se pode colocar, que já foi colocada, a própria ideia de eliminar o artigo 288 da Constituição, que é o tal artigo que estabelece as cláusulas expressas de revisão constitucional. Portanto, tudo temas complexos, difíceis do ponto de vista teórico, mas que não deixam de nos trazer alguma interrogação sobre se, de facto, nestes 45 anos, tudo foi acontecendo de uma forma pacífica, se tudo foi verdadeiramente uma revisão constitucional. A revisão é sempre o quê? Uma alteração em aspectos não essenciais, não estruturais de um texto constitucional, que permita que o texto se adapte às novas circunstâncias, às novas necessidades, mas sem nunca pôr em causa
o seu núcleo fundamental, isso é nunca colocar em crise as regras que disciplinam o exercício formal desse poder de revisão, isto é, as regras sobre limites materiais de revisão. Ora, precisamente algumas mudanças que aconteceram, sobretudo nas duas primeiras revisões, a meu ver, podem colocar em questão precisamente esse respeito pela própria identidade constitucional e pelos limites estabelecidos ao modo como ocorreram as várias revisões constitucionais. E as revisões não foram assim tão pouco significativas, porque mais de metade dos artigos da Constituição já foram revistos. Mais de metade. A Constituição começou por ter 308 artigos, hoje tem 296, emagreceu ligeiramente, coisa que eu não consigo. Mas, de facto, a verdade é que tem havido muitas alterações, porventura, a maior parte delas pontuais, mas algumas com algum significado e, portanto, penso que isso deve também nos fazer refletir sobre o alcance dessas revisões passadas e também, já que elas foram feitas, por que não, precisamente, fazê-las para um futuro mais próximo. Penso que essa que é a questão que se deve colocar. Agora, falando de futuro, ou seja, o que é que pode ser mudado na Constituição? Aliás, numa discussão que eu proponho que seja aberta e não venho aqui impor nenhuma ideologia ou nenhuma visão partidária das coisas. Até porque isso não é possível, porque a Constituição acaba por ser uma lei fundamental de qualquer sociedade. Porque a Constituição a verdade é essa, o bilhete de identidade de uma sociedade, de um Estado, de uma comunidade política. Aliás, é tão importante a Constituição que ela própria tem vindo a ser usada para a construção de outros espaços de direito. Hoje está muito na moda nós estudarmos a chamada constitucionalização ad intra e ad extra do direito. Ou seja, a constitucionalização no direito interno e a Constituição, isto é, para dentro do direito estadual, ad intra, portanto, isto é, a projeção da Constituição noutros ramos do direito estadual, e a constitucionalização ad extra, ou seja, para fora do direito estadual, ou seja, neste caso, para o direito internacional e para o direito europeu. Hoje é o que está na moda, a chamada constitucionalização do direito internacional, a constitucionalização do direito europeu, aliás, estão na moda que alguns acham que a própria União Europeia já é independente, ou a constitucionalização do direito civil, a constituição do direito penal, a constituição do direito do trabalho, por exemplo, tudo isso. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Constituição é portadora de um conjunto de princípios e de opções que estão muito longe de apenas dizerem respeito aos políticos ou à política. A Constituição não é a Constituição da política, ou não é só a Constituição da política, é muito mais do que isso. A Constituição é a lei fundamental da sociedade, da própria economia, das relações internacionais de um país. E, portanto, como a Constituição é portadora de um conjunto de princípios que foram trazidos pelo constitucionalismo e que têm sido bons, a experiência é essa, não tem sido boa a separação dos poderes, para que não haja abuso de poder, acho que sim. Não tem sido boa a democracia representativa, o facto de todas as pessoas poderem votar, parece que sim. Não tem sido bom o reconhecimento de direitos fundamentais das pessoas, não serem meros súbditos, mas serem titulares de direitos contra o Estado e até nas relações interindividuais, parece que sim. Então, se isso tem sido bom nos Estados com a Constituição, também é capaz de ser bom noutras paragens. E, portanto, isso é que se chama constitucionalizar outros ramos do direito, ou seja, transferir, influenciar, exportar institutos, mecanismos, modos de organização que já foram experimentados no Estado, desde o século XIX, e que podem também influenciar as opções de organização de instituições que estão agora a nascer e que não têm nenhuma tradição nessa matéria, sobretudo, neste caso, as organizações internacionais, que hoje são muito vistas e parecendo-se cada vez mais com os próprios Estados do ponto de vista desta constitucionalização, ou o próprio direito privado e o direito civil também se deixarem influenciar por um conjunto de opções do ponto de vista constitucional, sobretudo aqui a matéria, no direito privado mais complicada, que é a matéria da chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isto é, a liberdade religiosa, ou o direito à igualdade, ou a liberdade de voto,
eu tenho em relação ao Estado, como é óbvio, porque os direitos fundamentais nasceram, sobretudo, na relação, no binómio cidadão-Estado. Mas eu também posso invocar a liberdade religiosa em relação ao meu patrão, eu posso também invocar o direito à igualdade no acesso a um restaurante. Claro que posso. Mas a questão torna-se mais complexa, porque os direitos fundamentais foram inicialmente criados numa lógica de limitação do poder político. E, portanto, quando nós transferimos a relação jurídica de direitos fundamentais também entre particulares, as questões têm outra natureza, porque envolvem normalmente um conflito de direitos fundamentais. E, portanto, essas são as questões novas, uma delas, aliás, que se coloca na chamada constitucionalização do direito privado ou do direito civil, que está muito longe de poder ser satisfeito, como era a técnica antiga, através da chamada eficácia imediata dos direitos fundamentais, através das cláusulas gerais da ordem pública, dos bons costumes ou da boa-fé. Isso é manifestamente insuficiente, porque a Constituição não é um texto meramente teórico e simbólico. Não, a Constituição é um texto diretamente aplicável. O artigo 18 da Constituição Portuguesa é muito claro sobre isso. A Constituição não precisa da lei para se aplicar. A Constituição aplica-se a todos os cidadãos, em todos os poderes, diretamente. Às vezes isso não é possível, mas a regra é que é uma aplicação direta. Portanto, o jurista civilista, ou o penalista, ou o juiz laboralista, também aplica a Constituição. Portanto, quando às vezes me dizem a mim, não só, mas a muitos que, e isso é uma coisa que se diz muito no Brasil, em que há um excesso de Constituição ou de constitucionalistas, isso não é justo, porque a Constituição está em todos os lugares. E o pior é quando não está. E o pior é que muitas vezes o poder político não faz as leis, sobretudo no direito privado, para tornar mais viva a presença da Constituição no âmbito das relações de direito privado. É sobretudo aí onde o problema está. Bom, agora, primeiro tema, digamos, de algumas ideias que eu vos quero aqui deixar de revisão constitucional, para depois também abrirmos o debate. Esta vem já na sequência do período que, felizmente, estamos ainda a viver, mas que já está quase a acabar, que é este período da pandemia da Covid-19. Aliás, falo dele com particular gosto, porque a minha tese de doutoramento foi precisamente sobre este assunto, já há 22 anos, sobre o estado de exceção. Nunca pensei que ao fim de 20 anos a tese tivesse alguma utilidade prática, mas por visto teve. Quer dizer, felizmente por um lado, infelizmente por outro. Bom, mas qual é a experiência que nós temos depois destes 2 anos em que tivemos algumas declarações de estado de emergência, penso que 17 ou 16, e depois muito mais declarações de estado de calamidade, ao abrigo da legislação de proteção civil. Acho que há várias coisas a fazer. Bem, uma delas é óbvia, que é uma lei de estado de emergência sanitária que a Assembleia da República ainda não fez. Os 15 dias da duração de cada estado de emergência é um período manifestamente curto, mas ele está na própria Constituição, no artigo 19. Penso que esse prazo tem que ser dilatado ou remetido para a lei ordinária, a lei quadro do regime do estado de sítio e do estado de emergência, por exemplo. E esta experiência de emergência sanitária trouxe, no fundo, à tona novas questões. Duas, das quais eu estudei até em particular. Duas muito importantes. Uma é o papel das regiões autónomas. Porque lembram-se que nas regiões autónomas o problema se colocou de maneira diferente. A certa altura nós já não sabíamos qual era a legislação portuguesa que se aplicava. Mas é a legislação nacional, é a legislação dos Açores ou é a legislação da Madeira? Porque a essa altura já havia vários regimes que... Aliás, a região autónoma da Madeira decretou o recolher obrigatório. Aliás, eu vim ontem de Funchal, onde estive 3 dias, e para grande surpresa minha, quando lá cheguei na terça-feira no aeroporto, estavam para a cara a dizer recolher obrigatório entre as 2 e as 5 da manhã. E eu digo, realmente isto para mim é uma surpresa. Então, saiba, não há nenhuma legislação que, no meu país, a Madeira pertence a Portugal, imponha qualquer recolher obrigatório. Mas, por visto, na Madeira, há uma norma que diz que há recolher obrigatório entre as 2 e as 5 da manhã. Bem, no meu caso não teve qualquer outro lado, porque é o tempo que eu estou a dormir. Portanto, já estou recolhido por natureza. Mas é uma coisa que me deixou um pouco espantado, o recolher obrigatório decretado na região autónoma da Madeira, que está em vigor neste momento. Aliás, tem lá um placar à entrada do aeroporto a dizer isso mesmo. Portanto, há aqui um conjunto de questões novas que, de facto, suscitam as maiores dúvidas. Esse é um ponto. Porquê? Porque nas regiões autónomas há sistemas próprios de quê? De saúde,
que não é igual ao Sistema Nacional de Saúde, e de Proteção Civil, que não é igual ao Sistema Nacional de Proteção Civil, que é no continente dirigido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Depois há outro problema também em relação a este muito importante que se colocou, que é o papel das autoridades policiais na detenção das pessoas ou no confinamento obrigatório das pessoas e o papel das autoridades administrativas de saúde. Porque, como sabem, as pessoas não podem ser detidas a não ser com ordem do juiz, artigo 27. Portanto, não pode haver detenção a não ser em casos excepcionais ou no âmbito do processo penal, como diz a situação. Mas a verdade é que muitas pessoas ficaram em casa, que estavam infectadas, ou havia suspeita que ficaram em quarentenas obrigatórias, apenas por decisão das autoridades de saúde. Aliás, e depois decisão administrativa de saúde, do delegado de saúde, que era depois, aliás, escrupulosamente cumprida e vigiada pelas autoridades policiais, sem qualquer intervenção de um juiz. E houve vários casos, aliás, não só nos Açores, como até um que eu tive conhecimento há pouco tempo, no Algarve, em Faro, no Tribunal de Faro, de libertação de cidadãos que tinham sido impostos, a quem tinham sido impostas as restrições de quarentena, de confinamento domiciliário, dando procedência a providências de habeas corpus para a libertação imediata das pessoas que foram acusadas pelos tribunais como detidas à revelia daquilo que estabelece o direito à nossa liberdade pessoal, à liberdade física de deslocação, que está considerado no artigo 27. Portanto, vejam que a questão não é propriamente pacífica. Depois ainda há outra questão, que é o facto de a declaração do Estado, a autorização para o estado de emergência ser só aprovado por maioria relativa e não ser aprovado pela Assembleia da República por maioria de 2/3. Penso que a gravidade dos efeitos da declaração do estado de emergência ou do estado de sítio sempre suporia a adoção de uma maioria qualificada de 2/3 e nunca ser uma decisão por maioria simples. É verdade que não é só a Assembleia que decide, porque também o Presidente da República decide, é um processo em que é um processo de codecisão, 2 órgãos de soberania que decidem em conjunto, um autoriza e o outro decide, mas ainda assim, se o Presidente da República for da mesma cor política da maioria parlamentar, não está assegurada a maior abrangência necessária, não é o caso por acaso, mas nunca estaria garantida essa abrangência política. Portanto, este tema do estado de exceção constitucional é um tema que merece ser revisitado numa próxima revisão constitucional. Aliás, já se falado sobre isso e algumas destas medidas penso que estarão na calha para serem alteradas. Depois há um segundo tema, este mais picante, tem a ver com a reforma político-eleitoral. Todos nós sabemos que vivemos num período de várias crises, espero que não existenciais, mas a crise política, a crise económica, a crise cultural, dos nossos valores, enfim, etc. Mas, desde que não seja a crise do Sporting Clube de Portugal, eu, por mim, estou descansado. Com o devido respeito, pela maioria dos que estão aqui, que não devem ser propriamente adeptos do Sporting Clube de Portugal. Bom, mas quais são então as várias questões que aqui se colocam? Quais são estas várias crises? São várias. Aliás, eu até tenho algum conhecimento de causa como ator, porque como fui deputado durante 2 anos, vi bem o que era a experiência de ser deputado, entre 2009 e 2011. Infelizmente, essa experiência que eu tive tem-se repetido e tem-se agravado. A parte má da experiência, acho eu. Pelo menos por aquilo que eu vou sabendo, por aquilo que eu vou ouvindo, por aquilo que vou observando também da realidade, embora esteja afastado da política. Quais são as várias questões? Desde logo o problema do método de voto. A questão de saber se nós votamos só necessariamente em partidos, se as eleições não devem ser abertas a estruturas não partidárias. Neste momento, isso já sucede nas eleições autárquicas, mas a Assembleia da República e o Parlamento Europeu ainda estão fechados às candidaturas independentes, como aliás as autónomas. Esse é um assunto que tem que se mudar. Para nós começarmos a acreditar um pouco mais, ou não desacreditar totalmente na própria vida política e digamos, no carreirismo partidário e em toda a mediocridade que infelizmente vai engraçando nos quadros da política portuguesa. Digo isto com tristeza. Esse é um ponto muito importante. Penso que uma solução seria o chamado voto preferencial, que daria a possibilidade ao eleitor de escolher um partido, mas depois escolher também alguns dos deputados que o partido propõe e mudar a ordem porque eles se apresentam no própria lista. Em alguns países até se pode fazer mais. O eleitor até pode acrescentar candidatos que ele próprio inventa no boletim de voto que vai escrever. Isso talvez também seja... porque poderá ser alguém posto lá como deputado que nunca soube de nada, mas nunca soubesse de nada. Mas, de facto,
penso que o voto preferencial seria mudar a ordem, porque os deputados estão apresentados na lista, sobretudo quando é uma lista que tem muita gente, no caso dos votos elege cerca de 52 deputados, e o Porto um pouco menos, mas uma coisa é ir em primeiro lugar, outra coisa é ir em 10º lugar, outra coisa é ir em 40º lugar, como é óbvio. E, portanto, e às vezes os partidos escolhem para os lugares pessoas mais importantes para caçarem os votos, que é para aproveitar os outros deputados que, coitados, sozinhos, sem os deputados importantes, nunca ganhariam nada. E então vão à boleia do prestígio dos outros. E vão à boleia, às vezes, do prestígio da própria marca, digamos assim, ou como diz no Brasil, da legenda da marca partidária. Penso que isso tem que mudar e daria mais liberdade de escolha, digamos, ao eleitor. O eleitor não teria apenas, como estou a usar aqui uma expressão de direito privado, que já conhece, a Tribunal de Direito Civil, não seria apenas uma liberdade de celebração, mas também haveria uma liberdade de estipulação. Não seria um mero contrato de adesão. Haveria também uma liberdade de conformação do conteúdo da opção eleitoral. Depois, outra questão complexa é a questão dos círculos. Os círculos eleitorais são muito grandes, de facto. Isto não facilita a relação que deve haver entre o eleito e o eleitor. Qual é a relação possível de um deputado eleito de 1,50 m com uma população de 2 milhões de habitantes? É capaz de ser difícil. Ou de 1 milhão de habitantes. É impossível. Isso também significa que vamos passar a ter círculos uninominais. Também não sei se é uma boa ideia. Aliás, coitado, aquele deputado faz à sua alma, o deputado britânico, como sabemos, o Reino Unido tem círculos uninominais, foi esfaqueado porque andava numa ação de campanha e foi esfaqueado por um dos seus eleitores, que, pelos vistos, não gostava que ele andasse a criticar o uso de armas brancas e queria propor uma legislação contra o uso de armas brancas. Olha, foi vítima precisamente de um esfaqueamento de uma faca que o senhor utilizou e que matou há 2 dias no Reino Unido. Portanto, digamos, proximidade, mas eu diria não tanta, ao ponto de facilmente chegar ao deputado e de o esfaquear. Também já agora essa proximidade não se deseja. Mas penso que é necessária uma maior proximidade entre o eleito e os eleitores. Isso significaria aumentar os círculos com menor número de eleitos. E depois há outro problema de base, que eu experimentei quando fui deputado, e fui deputado pelo Círculo Eleitoral de Faro, do Algarve, é o problema de saber se um deputado representa o país, que é o que está na Constituição, ou se não pode também representar os interesses da sua região, do sítio por onde é eleito. Porque uma coisa são os problemas do Algarve, outra coisa são os problemas de Lisboa, os problemas do Porto, os problemas de Bragança, os problemas de Porto Alegre. E, portanto, mas o mesmo deputado tem aqui uma dupla face, tem uma dupla cara. Porque ele é deputado do Estado, da Nação, como se dizia no tempo da Constituição de 33, deputado da Nação. Por acaso não era da Nação, porque se via que a Nação era do Minho ao Timor, mas eu via na Assembleia Nacional, ouvi poucas pessoas da Africana e Timorense. Mas, portanto, deputado do Estado, mas na verdade também é deputado do seu círculo eleitoral. Porque os círculos estão definidos e os cidadãos sabem que pertencem a um colégio que é restrito àquele distrito e a lista é apresentada para as pessoas daquele distrito. E aqui as pessoas que são eleitas por um partido, que é nacional, devem, em princípio, também fazer refletir os interesses que estão naquele distrito. Portanto, essa é outra questão complicada, para já não falar da questão da liberdade do deputado. Saber se o deputado até que ponto pode recusar acatar as ordens do diretório partidário. Saber até que ponto o deputado pode divergir da opinião do presidente do seu partido, se vai ser expulso, se pode ser expulso de deputado, isso claro que não pode. Aliás, isso aconteceu recentemente, um episódio, não me lembro mal a falar deste partido, porque é um partido agora que está em efervescência, mas isso aconteceu com o Partido Social Democrata, aqui há uns meses, uma questão muito séria, que foi o Congresso do Partido Social Democrata aprovou uma moção segundo a qual o partido devia lutar por submeter a questão da eutanásia a um referendo nacional, e a direção do partido e a direção do grupo parlamentar deu ordens aos deputados para não apresentarem qualquer proposta, ou votarem contra qualquer proposta de submeter a questão da eutanásia a um referendo nacional. Coisa que eu acho que é lamentável, digamos, não haver um referendo sobre uma matéria, mas isso é uma opinião pessoal. Agora, até que ponto é que um partido não está vinculado por um congresso, por uma moção que foi aprovada, aliás, por larga maioria, e até que ponto é que uma direção de um grupo parlamentar pode impor uma disciplina de voto sobre uma questão desta natureza? Isto é uma questão muito importante. Isto tem a ver com a autonomia do próprio deputado. O deputado tem poderes próprios. Não é uma mera máquina, não é um robô, não é uma marionete nas mãos
da presidência do grupo parlamentar ou nas mãos da presidência do partido político a que pertence. Isso seria um absurdo completo. Admito que talvez no Reino Unido também as coisas sejam demais, também é capaz de haver liberdade a mais, mas penso que tem que haver aqui gradações que têm que ser legisladas e que têm que ser estabelecidas na Constituição e que não se resolvem apenas com meros regulamentos partidários ou regulamentos de natureza parlamentar. Bem, podia falar também da questão da legislação autárquica. Como sabem, nós temos um sistema eleitoral autárquico bastante esquisito, porque elegemos na Câmara Municipal a maioria e a oposição ao mesmo tempo, e, portanto, um órgão executivo em que tem Deus e o diabo lá dentro é capaz de não funcionar muito bem, como sabemos. A solução é que a Câmara seja eleita por um só partido, o vencedor, o Presidente, e que ele depois possa designar os seus vereadores de acordo com a sua consciência política, ou o Presidente de Câmara seja, ou a Câmara como um órgão executivo, seja uma emanação da Assembleia Municipal. Mas o sistema atual é que não funciona. Porque o sistema atual funciona da pior maneira possível. Aliás, eu tenho essa experiência também, que fui deputado municipal de Lisboa, entre 2002 e 2006, e em que, na Câmara Municipal, o meu partido, por acaso, era o vencedor, no tempo em que o Dr. Santana Lopes foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas na Assembleia Municipal estava na oposição. E, portanto, aquilo era confusão total. Não se conseguia governar nestas condições. Eu acho que é o que vai acontecer agora em Lisboa, porque há um presidente, há um partido que tem maioria relativa, e, portanto, o presidente eleito, o presidente da Câmara é o cabeça da lista mais votada com maioria relativa, não é preciso maioria absoluta, mas depois tem todos os outros, podem formar uma coligação negativa contra o próprio presidente e contra os seus vereadores. E eu penso que aqui o caso também do Porto também é parecido, talvez não tão grave quanto o de Lisboa. E, portanto, este sistema não funciona. Ou funciona talvez de outra maneira, que é de maneira clandestina. Esse é que é o problema, é se inventarmos depois nos subterfúgios e nas soluções informais. Porque, na verdade, o nosso sistema de governo autárquico não é um sistema de governo diretorial como nós escrevemos nos livros, ou como eu tenho escrito no manual já agora. Bem, agora vou ter que rasgar mais uma página do manual, espero que não. É que a prática é outra. É que, na verdade, o sistema de governo autárquico é um sistema presencialista. O Presidente da Câmara é que manda. Na prática, ele é que manda. E por uma razão muito simples. Sabem porquê? Porque ele, e isso está na lei, não está na Constituição, ele é que tem o poder de atribuição dos pelouros aos vereadores. E, portanto, esse poder é decisivo. E ele é que tem o poder de delegar as competências administrativas em certos vereadores. Aqui é que está o poder real de uma autarquia, de uma Câmara. Então, está no poder delegado do Presidente para dirigir os serviços e para a atribuição dos pelouros aos vários vereadores. Já agora a começar pelo pelouro do urbanismo, que é sempre aquele que é mais apetitoso e toda a gente sabe a que é que eu me estou a referir. Se tivesse aqui o Dr. Paulo Moraes, que é do Porto, então seria mais óbvio. Bom, mas, portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser colocadas e, reparem, em relação à questão autárquica, desde 1997, a quarta revisão, esta matéria deixou de estar na Constituição, passou para a lei ordinária, embora devendo ser aprovada por 2/3, e sabe o que é que aconteceu até agora? Nada. Portanto, desde 1997, a matéria foi desconstitucionalizada para que fosse mais operacionalizável um acordo de 2/3, até agora nada. Quantos anos passaram depois de 1997? Na altura não tinha cabelo branco. Mas, portanto, isto diz tudo em relação às crises que nós estamos a viver e digamos, ao imobilismo e à incapacidade da classe política poder mudar o que quer que seja, infelizmente. Terceiro tema, também para acelerar um pouco, que é um tema aqui mais particular, mas que está na ordem do dia e que me tem suscitado profunda preocupação. É o modo de designação dos titulares dos altos cargos públicos ou políticos. Nós temos acompanhado estas broncas com a eleição de juízes para o Tribunal Constitucional, que falham a primeira eleição, falham a segunda, mas depois, quer dizer, repete-se tantas vezes, até que à terceira ou à quinta vez lá conseguem ser eleitos. Mas eu pergunto, mas isto é um bom sistema? Isto não destrói a credibilidade de alguém que vai exercer funções de elevada nobreza, como é o caso de funções de juiz do Tribunal Constitucional? Ou designação como provedor de justiça, que está para breve, ou a designação de Procurador-Geral da República, aliás, que foi feita em circunstâncias lamentáveis sobre a dúvida em relação ao facto de saber se a anterior Procurador-Geral da República, a conselheira Joana Marques Vidal, podia ou não ter um segundo mandato. Claro que podia, que era óbvio que a Constituição não o impedia,
embora a Ministra da Justiça na altura dissesse o contrário, quase interpretando autenticamente a Constituição, não o podia fazer. Portanto, e os membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados e os membros de vários organismos independentes, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, em muitas vezes são os próprios deputados que fazem uma perninha e digamos, têm um duplo ordenado, também são membros dessas comissões. Tudo isto é legítimo. Não há aqui qualquer coisa que esteja a funcionar mal. Claro que há. E, portanto, penso que isto tem que ser profundamente remodelado. É verdade que o Parlamento, nestes casos, ouve primeiras pessoas, faz umas audições, mas que têm pouca relevância, mas é melhor do que nada. Mas tinha que ser aqui uma designação por mérito. Isto é, quem quisesse ser ocupar um destes cargos, apresentava a sua candidatura à Assembleia da República, quando fosse pelo tempo. Havia uma comissão de especialistas que escolheria os CVs melhores e depois submeteria os candidatos à votação dos deputados. Agora, este sistema, ser os próprios deputados, por indicação do seu partido, a propor a pessoa que o presidente do partido lhes disse para votar, ou para candidatar e depois para votar, é que me parece altamente pernicioso. Porque estas escolhas não são escolhas pessoais nem de confiança. Nós estamos aqui a pôr rapaziada nos gabinetes ministeriais. Nós estamos a escolher pessoas para os mais importantes cargos do Estado. Juízes do Tribunal Constitucional, Procurador-Geral da República, Procurador de Justiça, Presidente do Conselho Económico e Social. E essas escolhas são escolhas feitas desta forma, por indicação partidária. É verdade que depois as pessoas eleitas, julgo que, genericamente, não tenho nada a dizer, cumprem o seu papel de serem pessoas independentes e imparciais. Mas estão contaminadas na sua origem, porque as pessoas dizem, aquele juiz foi eleito pelo PSD, aquele juiz foi eleito pelo PS. Isto ajuda a credibilizar o funcionamento do Tribunal Constitucional? Não me parece. Porque as pessoas não são escrutinadas no seu próprio mérito, porque essas funções, ao contrário do que se pensa, não são funções políticas. Para ser deputado não é preciso ser doutor em Direito, e muito menos catedrático, felizmente. Agora, para ser juiz do Tribunal Constitucional é capaz de ser necessário saber alguma coisa de Direito e de ter, enfim, elevadas qualificações em matéria jurídica, acho eu. E, portanto, uma apreciação de mérito curricular seria sempre necessária. E, portanto, penso que é um assunto que deve ser revisitado e acho que os partidos devem deixar de se assenhorear não só das candidaturas, como depois das próprias votações para esses cargos, e isto merece uma profunda reflexão. Outro tema também que eu gostaria aqui de referir, já estou a saltar, é o tema das relações de Portugal com o direito internacional e o direito europeu. E este tema foi-me suscitado até um pouco a propósito deste recente caso da Polónia, que todos devem ter ouvido falar, em que o Tribunal Constitucional polaco vem dizer que não tem nada que submeter ao direito europeu, que para o seu país a lei fundamental é a Constituição. Por acaso eu até concordo com esta decisão do Tribunal Constitucional da Polónia. Claro que a questão polaca tem dois níveis. Há um nível que é lamentável, que é o nível de, digamos, subordinação do Poder Judicial ao Poder Político, mas isso é um assunto que não tem a ver com este. E isso realmente é lamentável, porque está em risco a separação de poderes dentro do Estado polaco. Isso é um outro assunto, mas está metido neste. Agora, que os países têm o direito de reivindicar a soberania constitucional sobre os tratados que ratificaram, acho que estão no seu pleno direito. Aliás, a começar por Portugal. Eu vejo colegas meus muito indignados com a Polónia, a dizer que a Polónia tem que ser expulsa da União Europeia, que a Polónia está a violar o direito europeu, que o direito europeu prevalece sobre o direito polaco, coisas assim. Mas essas pessoas, esses colegas, com o devido respeito, estão-se a esquecer do artigo 8º, número 4 da Constituição Portuguesa, em que precisamente afirma o primado relativo do direito constitucional sobre o direito europeu. É verdade que é um artigo que pode ser uma aberração, porque diz que, no fundo, prevalece o direito europeu a não ser nos princípios em que deve prevalecer o direito constitucional. Depois não se percebe bem o que é que, digamos, se uma coisa diz com a outra, mas isso é um problema hermenêutico. Mas, na verdade, a soberania constitucional dos países permanece. Portanto, evidentemente, quando os países ratificam os tratados e aceitam a sua ordem jurídica o direito da União Europeia, mesmo que o direito europeu diga lá o que quiser sobre o seu primado absoluto, como era o caso da Constituição Europeia, mas depois isso foi retirado, a verdade é que os países têm o direito de condicionar a recepção ao cumprimento de certas regras que entendem ser essenciais do ponto de vista da sua soberania constitucional.
E, portanto, penso que é uma questão que tem que estar em cima da mesa. O problema também se coloca, por exemplo, em relação ao Tribunal Penal Internacional, em que houve coisas bastante estranhas, com países que afirmam perentoriamente a sua oposição à prisão perpétua, que é o caso de Portugal, no artigo 33, mas Portugal ratifica o Estatuto de Roma do TPI, que prevê como uma das duas possíveis penas a pena de prisão perpétua. Portanto, lá estamos nós na esquizofrenia constitucional, em que dizemos uma coisa num lado, com a mão direita damos uma coisa e tiramos com a mão esquerda a mesma coisa. E, portanto, penso que isto deve ser também da nossa parte reflexão. Avançando, reforma da justiça, que é talvez um tema também da ordem do dia. Bem, não vou falar agora nos casos mais óbvios da relação que diz que os juízes de instrução não sei o quê, não vou agora falar sobre isso. Agora, o que me parece aqui importante é, digamos, várias coisas que têm sido referidas e devem ser refletidas. Uma delas são as vozes cada vez mais críticas em relação à existência de um Tribunal Constitucional. Não é por ser constitucionalista, nem tenho qualquer pretensão a ser juiz do Tribunal Constitucional, eu nunca fui. Agora, acho que o Tribunal Constitucional tem tido um papel muito importante no desenvolvimento jurisprudencial do direito português. Talvez não tanto nos últimos anos, porque as questões constitucionais também agora são de menor intensidade, digamos assim, foram mais nos anos 80 e 90, mas o Tribunal Constitucional foi um tribunal muito importante porque é um tribunal arejado, digamos assim, entre aspas, e é um tribunal que tem uma maior capacidade especulativa e de propor novas soluções. E, portanto, penso que será absurdo distinguir o Tribunal Constitucional. E se o argumento for o de que o Tribunal Constitucional faz decisões políticas, esse argumento, ou esse problema, vai continuar a existir se o Tribunal passar a ser uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. Porque o problema não está no Tribunal, o problema está na natureza da decisão. Claro que no direito constitucional, que é um direito de princípios jurídicos, as soluções não são preto e branco. As soluções são principiológicas. As decisões são de ponderação entre princípios contraditórios, ou que têm que se harmonizar. E, portanto, as soluções são soluções mais difíceis. Não são soluções de normas, são soluções de princípios. E, como imaginam, a extração de um critério de decisão de um princípio jurídico é muito mais difícil do que a extração de um critério de decisão de uma norma jurídica. Sabendo, evidentemente, a diferença entre princípio e norma jurídica, coisa que no tempo em que eu tirei a licenciatura ninguém me explicou. Mas já fui capaz de perceber depois. No vosso caso já não é sobre o problema, já sabem que o direito é constituído por normas e por princípios, coisa que não se dizia nada disto nos anos 80. Vejam como as coisas mudaram. Ou pior ainda, a justiça administrativa e fiscal. Também há pessoas que defendem a abolição dos tribunais administrativos e fiscais. Eu até percebo, porque nós falamos em grandes escândalos na justiça penal, mas o maior escândalo de que ninguém fala está na justiça administrativa e na justiça fiscal. Sabem quanto tempo demora um processo fiscal nos tribunais tributários? De primeira instância, 7 e 10 anos. A primeira instância. Eu conheço casos. Isto não é escandaloso? O Estado faz alguma coisa para reverter a situação? Não faz nada. Do ponto de vista da celeridade da justiça, o processo penal até é o dos mais rápidos. Ou até o processo civil, hoje é dos mais rápidos. E ainda bem. Ou o processo de trabalho. Agora, um processo administrativo durar, o quê? Para um contrato público ou um contrato de função pública, durar 5 anos, 7 anos. Eu conheço um caso de uma impugnação de um concurso público para professora, de uma universidade pública, que está há 7 anos para ser resolvido, na primeira instância. Não tem uma única decisão de mérito há 7 anos. Em Lisboa. Isto é uma lógica? Não estou a perceber. Vem algum partido preocupado com isto? Vem o governo preocupado com isto? Eu não vejo. Bom, depois também várias outras questões que podíamos aqui colocar. A questão da justiça arbitral é outro tema também complexo. Tem havido muita fuga, digamos assim, para a justiça arbitral, que eu compreendo, que é uma justiça rápida, célere, mais cara, claro, mas quem vai lá é também quem tem mais dinheiro. Mas há uma coisa que me preocupa na justiça arbitral, e eu próprio tenho participado em vários tribunais arbitrais, é o problema do caráter secreto dessa justiça. Isso é muito preocupante. É verdade que as coisas agora estão a mudar no que respeita às decisões arbitrais no âmbito tributário e no âmbito administrativo. Aliás, a própria legislação agora obriga a publicação das sentenças e dos acórdãos. E o próprio Centro de Arbitragem Administrativa, o CAD, também tem feito isso. Aliás, tem feito isso até muito antes da lei o obrigar, e dou os parabéns ao CAD por essa transparência, mas isso deve ser feito em todas as decisões, não apenas nas decisões arbitrais no âmbito do direito administrativo e tributário, mas
em todas as decisões, sobretudo no âmbito do direito privado, claro. Aí é que se jogam os grandes interesses. E, portanto, é muito estranho que um tribunal arbitral que tem uma competência judicial de soberania delegada pelo Estado tome decisões que depois não possa não mostrar a ninguém. Porque as partes, imaginem, fazem a cláusula de que após a sentença ser prolatada, a sentença não pode ser dada a conhecer a mais ninguém. Muito obrigado. E, portanto, começamos a ter aqui um direito arbitral secreto, arcano, digamos assim, uma arcana praxis estranha, que foge ao conhecimento da comunidade política. E são decisões vinculativas. Não são executórias, mas são vinculativas. E isso deixa-me muitíssimo preocupado em relação, digamos, à transparência de muitos procedimentos. Por fim ainda, a construção económica. Também é um tema que tem sido objeto de muitas reflexões. Nós hoje temos uma construção económica em grande parte virtual, ou que foi ultrapassada pela realidade. A construção de 16, quando foi feita, havia setores da atividade económica que não existiam no âmbito privado, o caso da saúde, em grande medida, a educação menos, mas a saúde, sobretudo, e a segurança social, eram domínios em que pouco havia iniciativa económica privada. Hoje já não é assim. Hoje metade da saúde, como sabem, é produzida por operadores privados. Metade da saúde que nós consumimos ou cujos serviços nós adquirimos. E, portanto, penso que é preciso, manter no Estado Social, modificar o modo como se relacionam os nossos direitos fundamentais à saúde, à educação, à segurança social, com o aproveitamento da iniciativa económica privada, que muitas vezes é mais eficiente do que a própria iniciativa pública, porque os atos médicos ou os atos diagnósticos, às vezes feitos pelos hospitais ou pelas clínicas privadas, são mais baratos do que aqueles que são feitos pelas clínicas ou hospitais públicos. Eu acho que isto deve fazer merecer a atenção da Constituição e não continuarmos a impor um sistema absolutamente estatal que muitas vezes nos pode trazer problemas de ineficiência nesses mesmos gastos. Portanto, estas são as minhas reflexões. Não me lembro realmente aqui entusiasmei-me e fui um pouco além da hora que me estava atribuída, mas penso que foi por bem e agradeço muito a vossa atenção e dou os parabéns por esta iniciativa e para mim é um grande gosto sempre regressar aqui à Cidade Invicta, até porque os meus pais se conheceram nesta cidade e, portanto, é sempre bom, quando venho aqui à cidade, recordar-me que se eu estou aqui é graças a esta cidade que se chama Porto. Muito obrigado pela vossa atenção. Caríssimos participantes, alguém gostaria de colocar alguma questão ao nosso orador? Miguel, por favor. Sim. Boa pergunta. Bem, o Ministério Público é uma estrutura fundamental da Justiça. Às vezes as pessoas não percebem bem o que é o Ministério Público, que eu também compreendo. Por acaso, Portugal até tem um sistema muito próprio de organizar o Ministério Público. No Brasil é diferente de Portugal. No Brasil, as funções que em Portugal são desenvolvidas pelo Ministério Público, no Brasil correspondem, na prática, a duas ou até três instituições, menos a duas. O Ministério Público stricto sensu e a chamada Advocacia Geral da União. Aqui não é assim. Portanto, aqui o Ministério Público tem, basicamente, três funções em Portugal. A principal, que é aquela mais visível, é a chamada ação penal. Portanto, tem o monopólio da investigação penal e do impulso dos processos criminais. Tem também a função, como segunda função, a função de ser o advogado do Estado, de defender o Estado quando o Estado é acionado por particulares, portanto, como representante legal do Estado, digamos, como advogado do Estado, embora o Estado muitas vezes não recorra a procuras no Ministério Público, mas contrata advogados privados, por efeito. Faz isso muitas vezes, quando são ações intentadas contra o Estado e é o Governo que é a entidade que é citada. Portanto, poucos são os casos em que o Ministério Público atua
em defesa do Estado, acho eu, não tenho assim estatísticas. Depois, em terceiro lugar, o Ministério Público é uma entidade também que defende os interesses dos desvalidos, digamos, das pessoas desprotegidas ou vulneráveis, quer em matéria do trabalho, os desempregados, crianças, jovens em risco, estrangeiros, ausentes, mortos, portanto, morte presumida, por exemplo, ou, digamos, intervém nos processos de decisão, por exemplo, para suprimento da incapacidade de exercício dos menores. Portanto, tem uma função, digamos, social de proteção e depois uma quarta função de defesa dos interesses difusos, talvez, ou uma função um pouco residual, um pouco mais evanescente, da chamada proteção da legalidade democrática. Aliás, a Constituição só fala 2 vezes em legalidade democrática e numa das vezes em que fala nesta expressão, que é bonita, aliás, fala precisamente a propósito do Ministério Público, atribuindo a função de defender a legalidade democrática. Seja lá o que isso for, mas é uma expressão bonita. Um dia deve fazer um artigo sobre qual é o significado dogmático da legalidade democrática, mas ainda não chegou o momento. Agora, em relação às perguntas concretas que faz, eu há pouco não referi, mas, por exemplo, eu julgo que em relação aos tribunais, não passa pela cabeça de ninguém, com o devido respeito, que o presidente de um tribunal seja designado por uma entidade externa ao tribunal. Portanto, nós ainda temos um caso destes. Quem é que designa o presidente do Tribunal de Contas? Que é um verdadeiro Supremo Tribunal. Aliás, a jurisdição financeira, como sabem, é uma jurisdição única. Só tem um único tribunal, embora haja duas delegações na Madeira, mas é como o Tribunal Constitucional os 2 únicos casos de jurisdição única. Digamos, única do ponto de vista hierárquico. Cabe na cabeça de alguém que seja o Presidente da República, sob proposta do Governo, a nomear o Presidente de um tribunal. Isto é de deitar as mãos à cabeça, com o devido respeito. Mas isto está lá na Constituição. O Presidente da República é que nomeia o Presidente de um Tribunal Superior. Onde é que está a separação dos poderes? Era uma vez a separação dos poderes. Acho eu. E pior ainda, porque neste caso envolve não só o poder presidencial, como o poder governamental, que pode até, aliás, nem sequer pertencer à mesma maioria política. Pior ainda. Bom, no caso do Projeto da República, aí a questão também é ligeiramente diferente. Porquê? Porque o Ministério Público não é independente, não é uma magistratura independente, mas autónoma em relação à Assembleia da República e ao Governo. Porquê? Porque o Governo e a Assembleia da República podem dar orientações no modo como é feito o trabalho do Ministério Público. Claro, não dá ordens concretas. Investigas este, não investigas aquele, e acusas este e não acusas, e arquivas o processo daquele. Evidentemente não é nesses termos, não é assim. Mas, aliás, há uma lei muito importante que tem vindo a ser renovada, que é a lei das prioridades da política criminal. Aliás, não serve para nada, mas tem havido, de facto. Diz aquilo que é óbvio, que o Governo, a Assembleia diz ao Ministério Público, olhem que devem investigar com particular premência os crimes de violência doméstica, os crimes de homicídio, os crimes de tráfico, não sei, como é óbvio, quer dizer, isso é por lá uma lista das prioridades, que são sempre as prioridades naturais, mesmo não havendo qualquer lei de política criminal. Portanto, eu tenho maiores reservas sobre a utilidade dessa tal lei de política criminal. O problema não é um problema de opções legais de prioridade criminal, é sobretudo um problema de meios. O número de funcionários, número de procuradores e meios de investigação suficientes para levar a cabo a sua missão. Mas, portanto, porquê? Porque esses meios são meios administrativos e porque as polícias também atuam sob a tutela dos ministérios. A Polícia Judiciária, o Ministério da Justiça, a PSP e a GNR sob o Ministério na administração interna, evidentemente. Portanto, são estes ministérios depois que gerem o recrutamento pessoal, a admissão de pessoal e estabelecem os requisitos do exercício da profissão. Embora, no caso da PSP e da GNR, como sabem, não são só apenas, ou são poucos, polícias de investigação criminal, são mais polícias de ordem pública, que é outra questão. Agora, portanto, uma vez que o Ministério Público trabalha com autonomia, mas não é independência do Governo, e pode receber orientações gerais por parte do Ministro da Justiça, admite-se que haja alguma maior ligação da chefia do Ministério Público, que é corporizada pelo cargo de Procurador-Geral da República, neste caso uma senhora, a doutora Lucília Gago, conselheira Lucília Gago. Mas, mesmo assim, eu acho que não se deve manter o sistema que está.
não é o sistema de não haver renovação por mais um mandato. Isso acho que não é o problema. É pensar-se na possibilidade de o Procurador-Geral da República ser eleito dentre os seus pares, dentro da instituição, como o juiz do Tribunal Constitucional é eleito dentre os 13 juízes do Tribunal Constitucional. Como o juiz-presidente do Supremo Tribunal de Justiça é eleito dentre os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Como o juiz-presidente do Supremo Tribunal Administrativo é eleito dentre os membros conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo. Isto é que faz sentido. Portanto, o Procurador-Geral da República ser alguém eleito de entre todos os magistrados que integram o Ministério Público. Mas esta ideia deve causar arrepios a algumas pessoas, a alguns políticos, porque acharão que a partir deste momento, então, tudo será muito mais difícil, digamos, no controle que muitas vezes querem exercer e nas pressões que infelizmente às vezes exercem, eu conheço algumas, sobre o Ministério Público e sobre as suas opções. Mas penso que a solução mais sensata seria que houvesse um autogoverno do Ministério Público com a eleição do seu chefe, do Presidente Máximo, do Procurador da República, pelos membros e todas as categorias, não apenas os Procuradores Adjuntos, mas todos os membros, todos os Procuradores que integram o Ministério Público. Claro que isto não impediria qualquer tipo de fiscalização, qualquer tipo de orientação do Governo em relação ao Ministério Público e até a prestação de contas do próprio Ministério Público em relação à Assembleia da República. Por exemplo, o caso de Angola e Moçambique, que eu conheço bem, já vivi nesses países e tenho trabalhado bastante, todos os anos, estou-me a recordar agora o caso de Moçambique, todos os anos o Ministério Público de Moçambique apresenta à Assembleia da República um relatório sobre aquilo que fez. E o relatório é votado e é criticado pela Assembleia da República. E já tem havido algumas demissões, já agora, de PGRs em Moçambique por causa disso. Não há atual. Aliás, Moçambique está um processo complicado, como sabem, das dívidas ocultas, um processo altamente difícil e complexo, até para a sua unidade interna, mas penso que essa possibilidade, que eu estou aqui a aventar, estou a pensar nela neste momento, não impediria ou não poria em xeque ou não transformaria o Ministério Público de organismo independente em organismo autónomo e organismo independente. Não. Isto seria compatível com a manutenção do seu estatuto de autonomia e com a possibilidade, que eu acho que é legítima, de o Governo, no âmbito da definição da política criminal, poder dar orientações gerais, e a Assembleia da República também, embora eu acho que com dúvidas de utilidade, orientações gerais sobre a política de investigação criminal, sobretudo nessa parte, embora o Ministério Público não é só a investigação criminal, mas também tem outras dimensões, aquelas que eu acabei de referir. Era isto. Não sei se é mais algum ponto. Mais algum colega tem alguma questão? Sem embargo, não querer alongar o nosso painel, permitam-me que agora, como espectador, atentamente ouvi aqui a sessão do Dr. Jorge, também gostava de colocar, acho que é esse direito, de colocar aqui duas questões que me suscitaram durante a sua intervenção. E uma delas, o professor falou aqui na alteração dos círculos eleitorais e em que medida ou até que ponto, e uma vez que a Constituição prevê a descentralização do Estado, até que ponto a alteração dos círculos eleitorais não seria um caminho, portanto, para combater os problemas do interior. Do interior o problema é próximo e, portanto, reconheço isso todos os dias. Até que ponto a Constituição prevê isso, porque é que não se efetiva e talvez fosse um caminho a alteração dos círculos eleitorais para serem alterados da forma como se encontram hoje, privilegiam as zonas mais habitadas, mais litorais. Queria também colocar a questão do Tribunal Polaco, mas o professor adiantou-se muito bem e já se pronunciou sobre ela. A minha outra questão seria sobre o referendo nacional. Ainda há pouco tempo tivemos a experiência da eutanásia e a minha pergunta seria esta. Há aquele argumento de que elegemos a Assembleia da República para tomar as decisões por nós nos 4 anos subsequentes a que são eleitos. Do seu ponto de vista, professor, estão os deputados legitimados para se pronunciarem sobre estas questões em concreto, que levantam dúvidas em concreto, ou o mecanismo do referendo nacional deveria ser utilizado para essas mesmas questões? Muito bem. Muito obrigado. Eu vou começar já por esta última. Aliás, eu era deputado quando
foi aprovada a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e na altura eu votei contra, mas votei a favor de uma solução que não vingou, que era da união civil, de uma lei sobre união civil. Isto é, os mesmos direitos, mas com um nome e com um conceito diferente. O conceito de casamento, como sabem, isto cada um tem a sua opinião, podem não concordar comigo, mas o conceito de casamento civil, não, evidentemente não é um casamento religioso, é um conceito historicamente situado, não foi inventado anteontem, nem foi inventado pelos liberais quando introduziram no Código de Seabra o casamento civil. O casamento civil vem do tempo romano, nunca se esqueçam disso. Aliás, vão ter aqui amanhã o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, que pode explicar isso muito bem, melhor do que eu. E, portanto, o casamento que nós temos é uma figura jurídica, digamos assim, que tem uma história, tem uma consistência, tem uma lógica que está definida há mais de 2 séculos. E eu penso que essa lógica e essa substância pode não ser compatível com uma outra ideia de casamento, que é entre pessoas do mesmo sexo. A Constituição sobre o assunto não diz nada. Digamos, remete para a definição legal. Aliás, na altura foi o que o Tribunal Constitucional decidiu, quando a questão foi levada, quando a lei foi aprovada. Depois houve um período de fiscalização preventiva, na altura, pelo Presidente da República, professor Cavaco Silva, aliás, baseando-se num parecer do professor Ferreira João Amaral, para a sua memória, já falecido. Aliás, parecia que depois foi publicado numa revista que eu ainda dirijo, que é a Revista de Direito Público, em que o professor Ferreira João Amaral defendia a inconstitucionalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O professor Cavaco Silva simplesmente usou esse parecer e pediu ao Tribunal Constitucional, em sede de fiscalização preventiva, que apreciasse se era ou não era constitucional o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o Tribunal Constitucional decidiu, aquilo que eu acho que devia ter sido, e decidiu muito bem, porque era sempre a minha opinião, é que o Tribunal Constitucional não impõe nem proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isto é, deixa uma margem de decisão, de liberdade de conformação, como nós podemos dizer, ao legislador ordinário. E, portanto, o legislador ordinário tanto é livre de deixar exclusivamente esse casamento para pessoas de sexo diferente e criar um outro casamento ou uma outra união diferente, como é o caso da França, como sabem, ou o caso da Alemanha, a Pax na França, é um casamento equivalente ao casamento entre pessoas de sexo diferente, ou então, como é o caso que aconteceu em Espanha, de fazer um casamento exatamente igual ao casamento entre pessoas de sexo diferente. O Tribunal Constitucional disse que, digamos, a Constituição realmente fala no artigo 36 de família e de casamento, fala, sim senhor, fala de pais e filhos, mas não se pronuncia sobre essa característica particular do casamento. Se o casamento é uma coisa só entre pessoas de sexo diferente ou pode ser de pessoas de sexo igual. A Constituição não vai a esse detalhe, deixa esse pormenor, aliás, como outros pormenores, deixa para ler, como é o caso, por exemplo, dos pormenores de impedir o casamento incestuoso, os impedimentos que têm a ver com o incesto, que é talvez, enfim, como dizem os psicólogos, ou como dizia Freud, é talvez a lei mais antiga da humanidade, é a lei que proíbe o incesto, e, portanto, também não está, digamos, os casamentos incestuosos também não estão proibidos na Constituição. Então, a lógica era, então, podem ser feitos? Não, porque a lei ordinária, evidentemente, que vai proibir, e proíbe, na parte da família, os casamentos incestuosos, entre pais e filhos, ou entre irmãos, e já entre tio e sobrinho, como sabem, é mais duvidoso se é possível em certos casos, e houve muitos casos na história de Portugal, aliás, para isto de memória. Bom, mas, ou entre primos, isso então é mais corriqueiro. Portanto, na altura do Tribunal decidiu isso, mas penso que o que seria importante nesse caso teria sido um referendo. Mas na altura votámos a favor, mas a Assembleia da República, por uma maioria que existia, recusou o referendo e aprovou a lei, que é que está em vigor, a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ora bem, e portanto, eu penso que esse mesmo tipo de questão se coloca aqui na eutanásia, porque, aliás, acontece aqui exatamente a mesma coisa que acontecia nessa altura. Porque os programas dos partidos não falam sobre a eutanásia. Ou pelo menos a maioria deles. Ou aqueles que são maioritariamente a favor da eutanásia. E, portanto, não se pode agora dizer que os partidos estão mandatados para votar a favor da eutanásia quando não tinham nada sobre o assunto no seu programa partidário. E depois aqui o PSD coloca-se numa posição ainda de maior risco. Porque o próprio PSD tinha uma moção aprovada no seu Congresso a dizer que os deputados tinham que ter uma obrigação de meios, não uma obrigação de resultado, mas uma obrigação de meios, de submeter a questão a referendo, e os deputados nada fizeram para, pelo menos, propor, mesmo para ser chumbada, uma proposta
de resolução para a aprovação de um referendo, que foram proibidos de fazer. Aliás, houve um processo disciplinar, aliás, 2, no âmbito do Conselho de Jurisdição Nacional do PC sobre esse assunto. Aliás, bastante complexos e até originais. Portanto, eu penso que sim, são questões que não têm a ver com questões partidárias. Aliás, isso viu-se na votação. Pessoas mais à esquerda que votaram contra a eutanásia. O PCP votou contra a eutanásia. No PSD, metade dos deputados assim e metade não. Portanto, veem que a questão não é uma questão ideológica. Portanto, é óbvio que não é uma questão ideológica. Como não era uma questão ideológica, a questão das pessoas mesmo sexo. E, portanto, isto era mais do que óbvio que é um motivo para submeter a questão a referendo. Portanto, essa é a minha opinião. Depois, em relação à questão dos círculos e a questão do interior, realmente é uma evidência. O grande problema do interior em matéria de círculos, eu acho que é irresolúvel se o critério for o critério da população eleitoral. Como é que nós fazemos as contas? A regra é sempre esta. Como a democracia representativa, os círculos representam as pessoas que lá estão. Portanto, se está lá muita gente, há muitos representantes. Se está lá pouca gente, há poucos representantes. O ideal seria que pudesse haver mais representantes, mesmo havendo menos gente. Mas eu não sei se também, pelo facto de ter mais deputados por um círculo desertificado, não sei se esse maior número de deputados seria útil para poder puxar pelo desenvolvimento desse mesmo círculo eleitoral ou essa região. Portanto, além se o critério fosse um segundo critério ou fosse substituído por este, havia aqui um problema de racionalidade na escolha dos representantes, que seria difícil de encontrar. Agora, o problema é de outra natureza. E eu aí sempre fui favorável à regionalização. Eu acho que a questão que se coloca neste momento em Portugal, eu acho que essa é que é a grande reforma política, por acaso até há pouco esqueci de falar dela, é a questão da criação de regiões administrativas no continente. Eu penso que chegou o momento em que isso tem que acontecer. Mas há riscos. Para já, há uma questão muito importante, que é a necessidade das regiões serem criadas com a aprovação em referendo. Aliás, as regiões, em rigor, para ser rigoroso, as regiões já foram criadas, só que não foram instaladas, assim é que é. E, portanto, há uma lei de criação das regiões que foi aprovada, mas depois o referendo diz que a sua instalação concreta, ou a instituição em concreto, agora não me recordo bem das palavras, ou dos verbos, depende de voto favorável da maioria nacional e da maioria daquela região. E isso não aconteceu no célebre referendo de 1998. E, portanto, para haver uma nova regionalização, essa lei tem que ser revogada, tem que fazer uma lei com um quadro diferente de regiões, talvez 5 regiões, que são as 5 regiões plano, as correspondentes às CFDRs. Penso que vai havendo agora um consenso em relação a esse número de regiões, e não as 8 ou 9 que existiam antes, que foram chumbadas pelo referendo, e tem que haver um novo referendo. Agora, é evidente, no contexto político que nós atravessamos, se vai haver um referendo para a criação das regiões, e se as coisas não forem explicadas no sentido disso não ser mais uma classe política que se vai acrescentar àquela que já existe, nos seus diversos patamares, o referendo está chumbado, obviamente, à partida. Portanto, essa é que é a grande dificuldade, aí é que se vê a arte dos políticos de convencer os cidadãos. Eu votaria a favor, se fosse convencido, de que a criação das regiões administrativas significava ao mesmo tempo a eliminação de duplicações, de duplicação de serviços, duplicação de funcionários, duplicação de dirigentes, mas eu penso que isso será difícil, teoricamente e também na prática de acontecer. Tenho as melhores dúvidas. Portanto, o problema, de fundo, que o Tiago tem, e é muito justo, é um problema que duvido que se possa resolver com a regionalização, embora eu pense que esse processo pudesse ajudar. É um problema, digamos, estrutural de desenvolvimento, de tomada de um conjunto de medidas em todos os níveis, incentivos fiscais, incentivos económicos às empresas, para a colocação das empresas no interior, para a deslocação de médicos para o interior, professores, estruturas, mas não existem. Aliás, eu sei de vários casos de médicos que, se forem para o interior, podem ganhar mais, e eles preferem ganhar menos e ficar no litoral. Mas esses instrumentos já existem. Já existem. Talvez tenham que ser reforçados, porque não são suficientes. E, portanto, temos aqui um problema, e depois isto é um ciclo vicioso. Como realmente não há estruturas no interior, as pessoas vêm para as cidades, vêm para o litoral.
E depois, como não há estruturas no interior, as pessoas não voltam também ao interior. E, portanto, e progressivamente, aliás, este censo é catastrófico desse ponto de vista, o censo de maio, que veio mostrar que nunca, como antes, a população se concentrou tanto no litoral, no eixo Lisboa-Porto, que está realmente a concentrar cada vez mais a população de Portugal continental. E eu penso que este aqui é um assunto, é o chamado assunto da coesão territorial, é um assunto importantíssimo, tão importante como o do crescimento da população, que é outro problema também sério, e ligado a esse, em parte. Mas eu não vejo também, sinceramente, vejo a Assembleia da República a discutir os direitos dos animais e a eutanásia com 3 ou 4 palavras que mudam ou não mudam, e coisas assim, mas eu não vejo a Assembleia da República a discutir realmente os verdadeiros problemas do país. E não posso dizer mais nada, porque também não estou lá, mas eu não faria as coisas assim. Mas esta é a minha opinião e penso que isso é um problema sério. É um problema também de, eu percebo nas empresas, é um problema também de eficiência, muitos bancos a fecharem as suas dependências no interior, as maternidades já há muito tempo que se foram embora, as escolas também vão fechando porque a população também vai diminuindo e, portanto, daqui a pouco não temos ninguém. E, portanto, precisamos, digamos, de uma recolonização do interior de Portugal. Mas acho que essa é uma questão que se coloca realmente à classe política e eu não vejo, da parte da classe política, sinceramente, não vejo nenhuma capacidade de intervenção para além da espuma dos dias, de criação de mecanismos estruturais de desenvolvimento do interior. Não vejo, sinceramente, não vejo essa capacidade. E reparem, já agora, só dizer o seguinte. E isso é pena, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu vivo em Lisboa, sempre vivi, mesmo quando fui deputado pelo Algarve, vivi em Lisboa. Mas ia lá sempre, estava lá sempre às segundas-feiras, que é o dia em que os deputados devem conversar com o seu eleitorado, é o que está estabelecido no regimento da Assembleia da República, e ia lá muitas vezes, durante a semana, e conheci bem o Algarve. Só conhecia mais da ótica do utilizador estival, digamos assim. E a verdade é que conheci muitos casais jovens, jovens professores, por exemplo, jovens juízes, jovens procuradores, que eram das grandes cidades, Lisboa e Porto, e resolveram viver definitivamente para o Algarve. E eu percebi bem porquê. Porque a qualidade do Algarve é muitíssimo grande. Não no tempo de verão, de agosto, sobretudo, mas entre outubro e maio e junho, o Algarve é dos melhores climas que nós temos em Portugal. Se não for o melhor. E, de facto, é muito agradável e é uma zona em que se está muitíssimo bem. E não há stress das grandes cidades, não há engarrafamento, e, portanto, é uma pena que as pessoas muitas vezes olhem para os lugares que estão distantes das grandes cidades como sendo uns lugares de inércia, de preguiça, de tédio, onde nada acontece, e não é verdade. Isso não é verdade. E, portanto, falei com muitos casais jovens que estavam muito satisfeitos por terem optado por viver no Algarve definitivamente. Muito obrigado. Quem diz o Algarve diz também o Alentejo, naturalmente. Pronto, muito obrigado. Não havendo mais questões, quero fazer aqui uma última observação. Quando fui convidado a integrar o CNED, o meu primeiro evento presencial, tive a honra de estar sentado à mesa com o professor Jorge. Hoje é o meu segundo evento presencial, portanto este fim de semana, e aqui estou novamente a falar sobre a Constituição com o Dr. Jorge. Pelo que devo dizer que é uma grande honra me terem dado essa oportunidade. Sem mais, quero dar por encerrado o painel, quero agradecer a vossa presença e a vossa participação. Quero pedir desde já uma salva de palmas ao nosso orador. Muito obrigado, uma boa tarde e até já.